O vento gelado do outono sibilava pelas vielas de pedra da vila dos ômegas, carregando consigo o cheiro de fumaça e o presságio da desgraça. Lyra, uma ômega de beleza delicada e cabelos loiros que pareciam fios de sol, era arrastada sem cerimônia por 2 soldados alfas, seus olhos azuis claros fixos em um futuro que não lhe pertencia. Havia sido acusada de uma insurreição que nunca sequer concebera, marcada para a execução por um crime que não cometeu, uma ferramenta no jogo de poder de Ferraris. Em seu pescoço, o medalhão de prata, herança de sua linhagem, pulsava frio contra sua pele, um elo silente com um passado de liberdade que nunca pôde experimentar. A praça central, um lugar geralmente vibrante, estava mergulhada em um silêncio opressor. Ômegas e betas se encolhiam nas sombras, seus olhares cheios de terror e desesperança, incapazes de intervir. O palco da execução já estava montado, as tochas lambendo o ar com chamas dançantes. O coração de Lyra batia como um tambor frenético, mas havia uma estranha serenidade em seus olhos, uma centelha de poder adormecido que nem mesmo ela compreendia. Ela era descendente de poderosos ômegas, um segredo que sua mãe tentou despertar com um ritual ancestral, mas que a deixou sem controle sobre suas habilidades, apenas um fardo. Foi nesse momento de desespero que o rei Alpha Cael surgiu, montado em seu corcel negro, a figura imponente envolta em uma capa escura que dançava ao vento. Seus cabelos negros como a noite emolduravam um rosto marcado pela força e por uma angústia interna, traída pelos olhos verde esmeralda que haviam testemunhado demais. Uma tragédia em seu passado o havia deixado com um medo visceral de perder aqueles que amava, uma cicatriz que o impedia de ser o tirano que muitos esperavam. Cael observava a cena, a crueldade banal da injustiça queimando em seu peito. A jovem ômega, com sua dignidade inabalável mesmo diante da morte, despertou algo nele. Ele conhecia os rumores sobre Lord Varric, um membro do Conselho Real ambicioso e sem escrúpulos, que parecia estar por trás de cada turbulência recente, e que via Lyra como um empecilho em seu caminho ao poder. Parem! A voz de Cael ressoou pela praça, potente e inquestionável, silenciando o pouco murmúrio que restava. Os soldados congelaram, surpresos pela presença inesperada do rei. Cael desmontou, seus passos firmes ecoando no silêncio. Quem autorizou esta execução sem um julgamento justo no Conselho Real? Lord Varric, que supervisionava o ato com um sorriso cruel, deu um passo à frente, sua face contorcida em descontentamento. Meu rei, esta ômega foi pega em flagrante incitando... Incitar o quê, Varric? Onde estão as provas? Onde está o processo legal? Cael o cortou, seus olhos esmeralda faiscando. Ele se aproximou de Lyra, sua imponência quase ofuscando-a. Quando seus olhares se cruzaram, um choque elétrico percorreu o ar. O medalhão de prata no pescoço de Lyra brilhou levemente, um pulso quase imperceptível, mas que marcou o início de uma conexão inegável, um reconhecimento de almas além das barreiras sociais. Esta ômega virá comigo para a fortaleza real. Cael declarou, sua voz firme. Ela será julgada de acordo com as leis do reino, não com as suas intrigas, Lord Varric. Varric, derrotado por ora, curvou-se com relutância, seus olhos estreitos cheios de uma promessa silenciosa de retaliação. Cael levou Lyra consigo, não como uma prisioneira, mas com uma deferência quase inédita para uma ômega. O caminho até a fortaleza real, imponente e cercada por montanhas majestosas, foi percorrido em silêncio. Lyra, ainda em choque, sentia a gravidade da situação. Sua salvação era, ao mesmo tempo, um aprisionamento em um novo tipo de gaiola. Nas semanas que se seguiram,
A fortaleza real tornou-se o palco de um romance perigoso e desafiador. Cael, atormentado por seu passado, começou a ver em Lyra não apenas uma inocente, mas uma alma resiliente que desafiava a opressão de sua sociedade. Ele a encontrava em segredo nos jardins suspensos, suas conversas se estendendo pela noite. Ele falava sobre a solidão do poder, a dor de uma perda que o assombrava e a futilidade da magia de proteção dos alfas, que exigia sacrifícios emocionais sérios demais para valer a pena. Lyra, por sua vez, revelou a Cael as cicatrizes da Vila dos Ômegas, a injustiça arraigada e a sensação de impotência que acompanhava sua linhagem de poderes inexplorados. Ela contou sobre o medalhão, um presente de sua mãe, e a história de um ritual ancestral que deveria libertar seu potencial, mas que apenas a deixou vulnerável. Cael percebeu que sob a delicadeza de Lyra existia uma força indomável, um fogo que ansiava por liberdade. O medalhão de prata se tornou um símbolo de sua ligação, brilhando sempre que suas mãos se tocavam, ou quando suas emoções se intensificavam. Lord Varric, ciente da crescente proximidade entre o rei e a Ômega, tramava nas sombras, usando seus contatos no conselho para minar a autoridade de Cael e desacreditar Lyra. Ele espalhava boatos sobre a linhagem de Lyra, insinuando que seus poderes ocultos eram uma ameaça, buscando uma brecha para eliminá-la de uma vez por todas. A atmosfera na fortaleza era intensa, a urgência de seu amor proibido tangível. Cael, com seus olhos esmeralda fixos nos azuis de Lyra, sentia um despertar há muito adormecido. Proteger Lyra se tornou mais do que um dever real, era uma necessidade visceral que desafiava as normas rígidas de Ferraris, onde a vida de uma Ômega valia pouco e a do rei era intocável. Ele sabia que para verdadeiramente protegê-la, e a si mesmo, teria que confrontar não apenas Varric, mas as próprias fundações de sua sociedade. A floresta de Eldora, um lugar mágico e perigoso, era um sussurro constante nos lábios dos oprimidos, um refúgio para aqueles que buscavam escapar. Talvez para Lyra e Cael fosse também o único caminho para a liberdade, e para um amor que ousava florescer em um reino que os queria separados. 2 dias se arrastaram dentro dos imponentes muros da fortaleza real, cada hora tecida com uma ansiedade crescente. Para Lyra, era como viver em um sonho febril, onde a salvação vinha embalada em seda e em olhares complexos. A fortaleza, embora segura das garras imediatas de Varric, parecia uma gaiola dourada. Os corredores grandiosos, os aposentos luxuosos, tudo amplificava sua sensação de estranhamento e o medo do desconhecido que agora a esperava. Ela vagava, uma sombra loira entre as tapeçarias escuras, tentando decifrar o destino que apreendia ao rei. Cael, por sua vez, sentia a presença de Lyra como um fogo lento que derretia as camadas de gelo em seu peito, mas a cada brasido, o antigo medo de vulnerabilidade ardia mais forte. Ele a observava, fascinado e aterrorizado. A coroa pesava e com ela a lembrança amarga de que a afeição podia ser uma fraqueza explorável. No entanto, o medalhão de prata no pescoço de Lyra agora pulsava com uma luminosidade quase constante, um brilho suave que parecia responder à proximidade de Cael, um elo silencioso que os conectava. Certa tarde, Lyra estava à beira de uma das altas janelas arqueadas, a luz pálida do outono caindo sobre seu rosto pensativo. Cael a encontrou ali, o silêncio entre eles repleto de perguntas não ditas. Ele se aproximou e o medalhão de Lyra respondeu com um brilho mais intenso, como se aprovasse a proximidade. "É bonito aqui", ela murmurou, a voz quase um sussurro. "Mas as montanhas parecem prender o ar." Cael assentiu, compreendendo.
É uma fortaleza, Lyra, feita para proteger, mas também para conter. Lyra tocou o medalhão, um gesto familiar. Minha mãe dizia que este medalhão me protegeria, mas também me manteria conectada. Quando eu era pequena, sonhava em ser livre como os pássaros que voavam sobre a Vila dos Ômegas, sem saber que a liberdade era uma palavra proibida para nós. Este medalhão ela me deu antes do ritual. Disse que era a chave para despertar algo em mim, algo que a linhagem de nossas ancestrais ômegas possuía. Seus olhos azuis, antes turvos de confusão, agora revelavam uma nostalgia dolorosa. Eu me lembro da fumaça, do cheiro de ervas queimadas, do sussurro de palavras antigas, e então, nada, apenas o vazio e o medo de algo que não consigo controlar. Kael sentiu um puxão em seu próprio coração ao ouvir a confissão. Ele havia se fechado para a dor há tanto tempo, mas a sinceridade crua de Lyra era um bálsamo e uma ferida. Ele respirou fundo, o passado engasgando em sua garganta. Eu entendo o que é ter o passado amarrado à dor, Lyra. Minha própria mãe. Ela foi uma alfa forte, justa, mas o mesmo conselho que Varric manipula hoje, havia como uma ameaça. Eles a assassinaram, em nome de uma ordem que temia a mudança. A voz de Kael se tornou áspera, carregada de uma mágoa antiga. Desde então, a confiança tem sido uma palavra vazia para mim. Como posso proteger aqueles que amo, quando o próprio poder que eu represento pode se voltar contra eles? Lyra o ouviu, seus olhos fixos nos dele, uma mistura de pena e a sombra da própria desconfiança dançando em seu olhar. A revelação de Kael era chocante, mas a imagem da mãe morta pelo conselho ressoava com a opressão que ela própria sentia. Como ela poderia confiar plenamente em alguém que, mesmo rei, parecia tão preso às teias do poder e do medo? O medalhão brilhou mais uma vez, como se exigisse uma ponte entre a sinceridade deles, mas a lacuna de suas dores ainda existia. Enquanto a noite avançava, um leve ruído na porta anunciou uma interrupção. Lys, um beta do conselho, entrou com uma pilha de pergaminhos, sua postura elegante e os olhos perspicazes analisando o rei e a ômega. Ele era um homem cauteloso, conhecido por sua mente aguçada e por sua lealdade silenciosa. Seu olhar pousou em Lyra por um instante, uma fagulha de preocupação e algo que parecia ser um desejo de proteção. Vossa Majestade, os relatórios da fronteira e as deliberações do conselho para amanhã, ele disse, sua voz suave, mas firme. Ele fez uma reverência e partiu, mas o peso de sua observação pairou no ar. A presença de Lys fez Kael se retrair ligeiramente, um lembrete vívido das 1000 frentes que ele precisava defender. Lyra sentiu a mudança, a guarda retornando aos olhos esmeralda. Ela se viu farta da dança de seus sentimentos divididos, da comunicação truncada. Seu coração, antes tão assustado, encontrou uma inesperada onda de bravura. Você fala de confiança, Kael, Lyra disse, a voz ganhando força, mas a guarda em seus olhos é mais alta que as muralhas desta fortaleza. Como espera que eu confie em você, que me entregue a esse destino incerto, se você mesmo não se permite baixar a sua própria guarda? Se você teme tanto o que sente, o que essa conexão significa, então como podemos seguir adiante? As palavras de Lyra atingiram Kael como um raio, a verdade incômoda em sua voz ressoando em seu próprio coração. Ele a encarou, pego de surpresa pela sua audácia, pela sua verdade inabalável. Uma parte dele queria erguer sua máscara de rei inabalável, mas outra, mais profunda e vulnerável, sentia a força da ômega que o desafiava. A atmosfera na câmara ficou densa, carregada de anseios não expressos e de um desejo latente por algo mais.
O medalhão no pescoço de Lyra parecia vibrar com a intensidade do momento, como um eco das batidas aceleradas de seus corações. Eles se confrontaram, não com raiva, mas com uma necessidade desesperada de honestidade. O silêncio que se seguiu não era mais vazio, mas um campo de batalha onde seus medos e esperanças se digladiavam. O que aconteceria quando a armadura finalmente caísse e seus corações se confrontassem abertamente com a verdade de seus sentimentos? 2 dias haviam se arrastado desde a conversa tensa com Lyra, cada amanhecer trazendo consigo não apenas a luz, mas também uma clareza renovada para Kael. A verdade nas palavras dela, sobre sua guarda erguida, ecoou em seu peito como um sino, insistindo que era hora de enfrentar seus próprios medos. Ele acordou naquela manhã com uma determinação feroz, uma decisão de se aproximar, de quebrar as barreiras que ele mesmo havia construído ao redor de seu coração. Não era apenas por Lyra, mas por ele mesmo, por um reino que precisava de um rei que ousasse ser mais do que apenas um governante. Ele a encontrou no terraço mais alto da fortaleza, um lugar que oferecia uma vista panorâmica da Vila dos Ômegas, agora um emaranhado distante de telhados e fumaça. Lyra estava de costas para ele, seus cabelos loiros dançando levemente ao vento outonal. O medalhão em seu pescoço ele notou com um sobressalto. Não pulsava mais com o brilho prateado frio. Em vez disso, emitia uma luz suave e dourada, quente e vibrante, como se um sol particular tivesse nascido dentro dela. Era uma mudança sutil, mas inegável, e Kael sentiu um puxão em seu peito, uma percepção de que algo profundo estava se alterando. Lyra, ele chamou, sua voz mais suave do que o habitual, desprovida da formalidade real. Ela se virou, os olhos azuis arregalados, a surpresa em sua expressão logo substituída por uma seriedade. Ela esperava uma repreensão, uma retratação, mas encontrou apenas a sinceridade em seus olhos esmeralda. Kael, ela respondeu, sua voz um mero sussurro contra o vento. Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Você tinha razão. Ele começou a cada palavra uma quebra de sua própria armadura. Eu construí muros tão altos que mal consigo ver por cima deles, mas ver você, Lyra, me fez querer derrubá-los. Ele gesticulou para a vila abaixo. Aquele lugar é um lembrete constante de tudo o que está errado em meu reino, de tudo o que falhei em proteger. Minha mãe, eu não pude protegê-la. E esse medo, ele me paralisa. Lyra ouviu, a guarda em seus próprios olhos se suavizando. O brilho dourado do medalhão intensificou-se, pulsando em sintonia com a abertura de Kael. O medo de perder novamente, ela murmurou, é uma prisão mais cruel que qualquer masmorra. Ela tocou o medalhão, sua voz embargada. Minha mãe falava de um poder ancestral, um dom das ômegas de nossa linhagem. Ela acreditava que poderia me dar as ferramentas para lutar pela liberdade, para não ser uma vítima. Mas o ritual foi como se algo tivesse sido liberado e ao mesmo tempo selado. Como posso confiar nesse poder se ele é um eco do desconhecido, um potencial que não consigo controlar? Ela fez uma pausa, os olhos fixos na vila. Como posso proteger minha família, minha gente, se não consigo nem me proteger? Kael deu um passo à frente, sua mão hesitante estendida, tocando a dela. O calor que se espalhou entre eles foi imediato, e o medalhão de Lyra respondeu com um brilho ofuscante, envolvendo suas mãos unidas em uma aura dourada. Naquele momento, no silêncio do terraço, sob o olhar da vila distante, eles se conectaram não apenas como rei e ômega, mas como 2 almas feridas encontrando refúgio e força um no outro. A barreira entre eles desmoronou, substituída por uma intimidade forjada na dor e na esperança. Mas a paz era fugaz.
Um mensageiro irrompeu no terraço, pálido e ofegante, curvando-se apressadamente. Majestade, Lord Varric exige uma audiência. Há rumores de que ômegas da vila, motivados pela libertação de Lyra, estão agitando os camponeses e há reclamações do conselho sobre a decadência de Sua Majestade por manter uma ômega na fortaleza. Ele afirma que o julgamento deve ser imediato, antes que a ameaça de Lyra se espalhe ainda mais. Kael apertou os lábios, a raiva fervendo. Varric não perdia tempo. Diga a Varric que eu me reunirei com o conselho na sala do trono em 1 hora. Que todos os membros estejam presentes. Ele olhou para Lyra, seus olhos esmeralda fixos. Ele está me provocando, Lyra. Ele quer que eu escolha. E temo que sua vida, minha vida, dependa do que eu escolher. Ele hesitou, sua voz mais baixa. Mas eu não vou entregá-la. Não depois de tudo o que compartilhamos. A gravidade das palavras de Kael pairava no ar. Lyra sentiu um aperto em seu estômago. A ameaça de Varric era real, palpável. O brilho dourado do medalhão em seu pescoço pulsava mais intensamente, quase como um alerta. Ela pensou em sua mãe, em seu pai, em seus irmãos mais novos na Vila dos Ômegas, todos à mercê das intrigas de Varric. Sentiu um súbito arrepio, uma força estranha se agitando em suas veias. Um calor que não era apenas o do medalhão. Era o calor do desespero e da determinação. Ela tinha que fazer alguma coisa. Antes que Kael pudesse se mover, um grito ecoou de um dos corredores do terraço. Intrusos! Soldados de Varric! Kael reagiu instintivamente, empurrando Lyra para trás dele. Fique atrás de mim. Mas era tarde demais. Uma dúzia de soldados, as insígnias de Varric brilhando em seus uniformes, irrompeu no terraço, suas espadas desembainhadas. A ômega! Por ordem de Lord Varric! Um deles gritou, avançando. Kael desembainhou sua própria espada, o aço reluzindo ao sol pálido. Ele era um guerreiro formidável, mas os números eram contra ele. 2 soldados avançaram sobre ele enquanto outros se dirigiam a Lyra. O pânico de Kael era visível, mas Lyra sentiu um ímpeto que a surpreendeu. O calor em seu peito, o brilho dourado do medalhão explodiu. Um grito escapou de seus lábios, não de medo, mas de uma força primordial. Uma onda de energia dourada e vibrante irrompeu de seu corpo como uma barreira invisível, atirando os soldados mais próximos para trás. Eles caíram chocados e desorientados, suas armas deslizando pelo chão. A própria Lyra estava atônita, seus olhos azuis arregalados de espanto para as mãos. Ela o fizera. O poder, temido e incontrolável, finalmente havia se manifestado. Kael, momentaneamente distraído, viu sua oportunidade. Ele derrubou um dos agressores, seu olhar retornando para Lyra, uma mistura de fascínio e pavor em seu rosto. O brilho dourado ao redor dela diminuía lentamente, mas o poder residual pairava no ar. Aquele era o dom que sua mãe havia tentado despertar. Era real e estava ligado a ele. A batalha ainda não terminara e agora as apostas eram mais altas do que nunca. A fortaleza não era mais um refúgio, mas um campo de batalha, e o amor proibido entre eles era o pavio que acendia a guerra. 1 semana se desenrolou desde o ataque no terraço, mas a fortaleza permanecia um ninho de sussurros e tensões veladas. Os soldados de Varric haviam sido subjugados, e o Lorde, embora furioso, recuou em público, prometendo vingança em silêncio. Kael, com a autoridade de um rei testada e aprofundada, intensificou a segurança, mas a imagem de Lyra liberando aquela energia dourada permanecia gravada em sua mente, uma mistura de fascínio e temor. A descoberta do poder de Lyra era um segredo pesado, confinado entre eles.
uma verdade que, se exposta, poderia desestabilizar o reino. Lyra, por sua vez, sentia-se uma estranha no próprio corpo. O poder que explodira dela não era mais o ouro caótico e assustador. Agora, o medalhão em seu pescoço pulsava com uma leve luminescência azul, um brilho suave e constante que parecia ecoar a cada batida de seu coração. Ela sentia a energia dentro de si, mais calma, mais sua. Ansiosa por entender o que havia acontecido, Lyra encontrou refúgio na vasta biblioteca da Fortaleza Real, um labirinto de estantes empoeiradas e pergaminhos antigos. Dias se passaram mergulhada em textos empoeirados, sua mente absorvendo cada palavra. Ela descobriu manuscritos esquecidos sobre a linhagem das ômegas proteoras, uma antiga casta que séculos antes possuía a capacidade de manipular a própria essência da vida e da proteção. Não era apenas magia, mas uma conexão profunda com a natureza e com as emoções, capaz de curar, escudar e, sim, defendê-los de ameaças. O ritual de sua mãe, Lyra percebeu com um arrepio, não a havia deixado vulnerável, mas cincelado seu poder de uma forma bruta, esperando o catalisador certo, o desespero e a conexão verdadeira para ser despertado e refinado. O medalhão, por sua vez, era um amplificador e um guia, uma ferramenta ancestral que ajudava as ômegas a canalizar e controlar sua energia. O brilho azul agora era a prova de que ela estava se conectando, não apenas com seu poder, mas com o legado de suas ancestrais. Enquanto Lyra desvendava os segredos de seu passado, Kael enfrentava os dele. Em um jantar formal com o conselho, a atmosfera era carregada. Lord Varric, impecável em suas vestes de seda escura, sorria com malícia. Majestade, ele disse, sua voz melíflua, os rumores sobre a ômega em seus aposentos não são apenas inconvenientes. Eles estão minando sua autoridade. O povo fala e o conselho se preocupa com a decadência moral que se insinua em nossos muros. Kael, com a espada da verdade oculta, manteve sua postura. Minha autoridade não é medida por fofocas, Varric, mas pela justiça que procuro manter. A ômega está sob minha proteção até que seu caso seja devidamente julgado. Quanto à moralidade, talvez seja a hora de questionarmos os motivos de quem espalha tais intrigas. A tensão entre os dois era palpável. Uma batalha silenciosa travada sob o olhar atento dos outros conselheiros. Kael sentia a coroa pesar, o antigo medo de ser incapaz de proteger aqueles que importavam ressurgindo com força. Varric era uma sombra constante, e a vida de Lyra, sua própria paz, pareciam penduradas por um fio. De volta à biblioteca, Lyra sentiu o peso de suas descobertas. A expansão de seu entendimento sobre seu poder trazia consigo uma revelação significativa. Ela não era apenas uma ômega acusada, mas a descendente de uma linhagem lendária, com a capacidade de mudar o destino de Ferraris. Mas esse poder, essa verdade, era também um perigo monumental. Se Varric soubesse, ele não hesitaria em usá-lo para destruir não apenas Lyra, mas Kael e o que eles estavam construindo juntos. O conflito interno de Lyra se intensificou. Ela se via em uma encruzilhada moral. Kael havia baixado suas muralhas para ela, confiado nela com sua dor. Ele a via como uma mulher forte, resiliente, mas como ele reagiria a uma ômega com poderes ancestrais, capaz de manipular a energia da vida. Essa não era a imagem de vítima que ele protegia. O medo de perdê-lo, de vê-lo rejeitá-la ou de colocá-lo em perigo ainda maior a corroía. A verdade era sua espada e seu escudo, mas também uma arma de 2 gumes. Ela tocou o medalhão, agora um azul profundo, quente em sua pele. Lyra sabia que para verdadeiramente seguir adiante com Kael, para construir algo real em meio ao caos, a honestidade seria crucial.
Mas a honestidade neste mundo de intrigas e preconceitos era um luxo que poucos podiam se dar. Como poderia ela lhe contar seu segredo mais profundo, o da sua verdadeira natureza, sem condenar ambos a um destino ainda mais incerto? Ela precisava decidir. Revelar seu passado e seus poderes a Kael significava abrir uma caixa de Pandora, expondo-os a perigos inimagináveis, mas também fortalecendo o laço de confiança entre eles. Manter o segredo, por outro lado, poderia protegê-los no momento, mas construiria uma muralha invisível, corroendo a base de tudo o que estavam começando a sentir. O que ela faria? O futuro de ambos, do reino e do amor que ousava florescer, dependia dessa escolha. 3 dias se arrastaram, a fortaleza mergulhada em um silêncio pesado que era, na verdade, um zumbido de ansiedade. Lyra, após sua tormentosa reflexão, havia tomado uma decisão. O peso da verdade que antes a oprimia, agora se convertia em uma estranha determinação. Ela tinha que confiar em Kael. Tinha que lhe dar a mesma honestidade que ele havia ousado lhe oferecer. Ela o encontrou na biblioteca, onde Kael, visivelmente tenso, revisava mapas antigos. A coroa invisível pesava sobre seus ombros, e a exaustão marcava seu rosto. Kael, ela chamou, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Precisamos conversar, não aqui. Precisamos ir para a floresta de Eldora. Ele ergueu os olhos, surpreso com o pedido. A floresta de Eldora era um lugar de mitos, temido por muitos, respeitado pelos poucos que conheciam seus segredos. Mas havia algo na voz de Lyra, uma urgência que ele não podia ignorar. Ele assentiu, seus olhos esmeralda fixos nos dela. Pretendo ir sozinho, disse ele aos seus guardas, uma ordem, não uma sugestão. Ninguém deve seguir. O caminho até a floresta foi percorrido em silêncio. A cada passo para longe dos muros imponentes da fortaleza, Lyra sentia o ar se tornar mais leve, a energia ao redor mais viva. A floresta, com suas árvores milenares e seu dossel denso, envolvia-os em uma aura de mistério e paz momentânea, um refúgio da intriga da corte. O medalhão em seu pescoço, agora com um brilho azul mais intenso, pulsava em uníssono com o coração da floresta. Eles pararam em uma clareira banhada pela luz filtrada do sol, onde a grama macia convidava a ir à confidência. Lyra respirou fundo, o cheiro de terra úmida e folhas secas preenchendo seus pulmões. Kael, ela começou, a voz embargada pela emoção. O que eu vou lhe contar é um segredo que pode mudar tudo. Minha linhagem, as ômegas da minha família, são descendentes das ômegas protetoras. As antigas lendas falam delas como mulheres com a capacidade de manipular a própria essência da vida, de curar, de escudar, de proteger. Kael a ouvia, seu rosto uma máscara de surpresa e confusão. Ele tentava processar as palavras, sua mente correndo para as velhas histórias que eram contadas em sussurros, tidas como meras fábulas. Lyra continuou tocando em o medalhão. O ritual que minha mãe tentou fazer, ele não me deixou vulnerável. Ele selou meu poder de forma bruta, esperando o catalisador certo para ser despertado e refinado. O desespero, a verdadeira conexão. E você, Kael, quando os soldados de Varric nos atacaram no terraço, o poder explodiu de mim. Eu não sabia o que era, mas estava lá. E agora, ela estendeu a mão e um pequeno broto de samambaia seca ao lado deles começou a reviver, suas folhas se abrindo em um verde vibrante sob a luminescência azul que emanava dos dedos de Lyra. Kael observou fascinado e horrorizado. Seus olhos esmeralda estavam arregalados, não de raiva, mas de um medo visceral. A samambaia se revitalizava, um milagre diante de seus olhos.
O medalhão de Lyra brilhava intensamente, quase como um farol, espalhando uma aura dourada e azul que os envolvia. É inacreditável, Kael sussurrou, a voz rouca. A admiração colidia com o pavor. Ele havia buscado proteger Lyra, uma ômega injustiçada. Mas ela não era apenas uma ômega. Ela era algo muito mais grandioso e muito mais perigoso no mundo de Ferraris. Sua mãe, uma alfa poderosa, fora assassinada pelo Conselho por ser vista como uma ameaça à ordem. Como proteger Lyra com um poder tão avassalador em um reino que temia a mudança e a força feminina? O medo de perder aqueles que amava, a cicatriz que o impedia de ser o tirano que muitos esperavam, agora era um abismo entre eles. A revelação de Lyra e a demonstração de seu poder solidificaram a conexão entre eles, mas também levantaram muros invisíveis. A intimidade da dor compartilhada se aprofundou, mas a realidade política e social do reino se impôs. Kael sentiu uma crise de identidade. Ele era o rei, protetor de seu povo, guardião das leis. Mas como ele poderia ser tudo isso e, ao mesmo tempo, amar e proteger uma ômega com poderes ancestrais que desafiavam todas as leis e preconceitos? Ele amava Lyra, um amor que brotava do mais profundo de seu ser, mas esse amor era um risco incalculável. De repente, um movimento nas sombras. Uma figura alta e esguia emergiu das árvores, seus trajes feitos de folhas e galhos, seus olhos cor de âmbar, penetrantes e antigos. Era Finn, o guardião da floresta de Eldora, uma lenda entre os poucos que sabiam de sua existência. Sua presença era tão silenciosa quanto a brisa. O véu foi levantado, Lyra. Finn disse, sua voz um murmúrio seco, como folhas ao vento. Seus olhos fitavam o medalhão em Lyra. O poder de seus ancestrais, finalmente desperto. Muitos o buscaram, mas só os corações mais puros podem portá-lo. Eu sabia que uma das suas viria. Senti o eco nas raízes. O tempo das ômegas protetoras retornou. Ele se virou para Kael, um olhar de avaliação profunda em seu rosto. Sua Majestade, ela precisará de um aliado inabalável. O caminho adiante será espinhoso. Finn, com uma sabedoria que transcendia o tempo, não esperou resposta. Ele ofereceu um sorriso enigmático a Lyra, uma promessa silenciosa de ajuda e compreensão, antes de se fundir novamente nas sombras da floresta, adicionando uma nova camada de mistério e complexidade à situação. A menção de Finn sobre o caminho espinhoso ecoava-se à pressão de Varric, que Kael podia sentir mesmo ali no coração da floresta. O Lorde ambicioso não hesitaria em usar qualquer fraqueza contra o rei, e agora Lyra não era apenas uma fraqueza, ela era uma força que Varric sequer poderia imaginar. Kael olhou para Lyra, para o medalhão que ainda pulsava, para a samambaia que florescia novamente. A admiração estava lá, o amor queimava, mas a dúvida e o medo eram sombras pesadas. Ele havia encontrado seu amor, mas também uma verdade que desafiava sua própria existência como rei. Como Kael e Lyra poderiam construir um futuro juntos, se a própria essência de Lyra era uma ameaça para o reino e para ele? Como o amor dele sobreviveria a essa nova e perigosa realidade? 2 semanas se arrastaram e a fortaleza real pulsava com uma tensão crescente, um eco do território de Lyra que fervilhava com a sombra da tirania de Varric. Cada dia era um lembrete do confronto iminente, dos preparativos febris para a batalha que se aproximava. Aliavam-se, forjavam estratégias, o ar pesado de urgência pairando sobre todos. Na sala de estratégias da fortaleza, Kael e Lyra se inclinavam sobre o mapa intrincado do reino, a luz bruxuleante das tochas dançando sobre seus rostos tensos. Finn, o guardião de Eldora, estava de pé ao lado deles,
sua presença silenciosa e observadora, os olhos de âmbar fixos nos detalhes que escapavam aos mortais comuns. Varric está mobilizando suas tropas em segredo, Kael disse, o dedo traçando uma linha no mapa. Seus aliados no conselho espalham boatos sobre uma iminente rebelião de ômegas, uma cortina de fumaça para justificar qualquer ataque que ele planeje contra nós. Ele não vai se deter até que eu seja eliminada, Kael, Lyra respondeu, sua voz firme, embora o medalhão em seu pescoço vibrasse suavemente. Um pulso azul-dourado que Kael sentiu, quase como um eco em seu próprio peito. Ele sabe que minha existência agora é uma ameaça à sua ordem. Minha gente na Vila dos Ômegas. Eles estão com medo, mas também com uma centelha de esperança. Se Varric os atacar novamente, será o fim de tudo do que tentamos proteger. Finn, sua voz, um murmúrio antigo, interveio. O poder das ômegas protetoras não é apenas defensivo, Lyra. Ele pode inspirar, catalisar. O coração puro é a verdadeira fonte. Varric subestima o elo que se formou. Ele vê uma fraqueza onde há uma força ancestral. Lyra assentiu, a mão tocando o medalhão. Eu sinto isso, Finn. Sinto esse poder fluir de uma maneira diferente agora. Não é mais apenas uma explosão caótica. Eu sinto as árvores, a terra, a capacidade de curar, de criar barreiras, talvez até de acalmar. O medalhão emitiu um brilho azul mais intenso, e a mão de Kael, que estava perto, sentiu o calor da energia sutil. Kael a observava, um misto de orgulho e uma angústia profunda em seus olhos esmeralda. Ele se aproximou, sua voz baixa. É uma força incrível, Lyra, mas também um alvo. Se o reino souber da verdadeira extensão do seu poder, o medo será ainda maior. Como posso protegê-la? Como posso proteger meu povo se essa verdade se espalhar? O antigo medo de perder aqueles que amava o assombrava, e o pensamento de Lyra sendo caçada por sua própria natureza o corroía. Ele precisava manter a compostura, ser o rei inabalável, mas por dentro as paredes de sua guarda tremiam. Enquanto Kael falava, um tremor sutil percorreu o chão da sala. Um grito agudo soou de uma das torres de observação, seguido pelo som inconfundível de armas colidindo e o rugido de homens. Ataque! O grito do capitão da guarda ecoou pelos corredores. Ele está aqui, Varric está atacando a ala oeste. Kael não hesitou. Seu rosto endureceu, a máscara de rei retornando com uma fúria controlada. Ele pegou sua espada, que descansava perto do mapa. Finn, proteja Lyra, soldados, as muralhas, defendam a fortaleza. Não! Lyra exclamou, sua voz carregada de uma determinação inabalável. O medalhão agora pulsava com uma energia febril, um azul dourado que parecia dançar com a própria urgência da situação. Eu vou com você, Kael. Meu lugar é ao seu lado. Se meus poderes são necessários para proteger esta fortaleza, então eu os usarei. Por você, por minha gente. Kael a encarou por um breve momento, seu conflito interno refletido em seus olhos. Protegê-la significava afastá-la do perigo, mas afastar Lyra agora significava negar sua própria força, a força que ele havia começado a amar. Ele sentiu o elo entre eles puxar, uma necessidade visceral de confiança. Ele apertou os lábios e assentiu, um aceno de rendição e aceitação. Fique perto de mim, Finn, conosco. No pátio, o caos se instalara. Soldados de Varric, suas armaduras escuras reluzindo sob a luz pálida, já haviam rompido a primeira barreira, enfrentando a guarda da fortaleza. Kael, com sua espada na mão, avançou, um rei guerreiro que havia reencontrado seu propósito. Lyra correu ao seu lado, o medalhão brilhando intensamente. Para a muralha! Kael rugiu, cortando um atacante que se aproximava de Lyra. Defendam a ponte levadiça!
Lyra respirou fundo, concentrando-se. O brilho azul do medalhão emitiu uma onda de energia que se espalhou, revitalizando os soldados feridos da guarda de Kael, fechando feridas leves e infundindo-lhes uma nova coragem. Ela ergueu as mãos e uma barreira translúcida, quase invisível, surgiu à frente de um grupo de defensores, repelindo uma saraivada de flechas que Varric havia lançado. A força dela não era de ataque, mas de resiliência, de proteção. Kael lutava, um vendaval de aço, seus movimentos precisos e mortais. Mas a presença de Lyra, a cada cura, a cada escudo, o fortalecia, e o desespero em seu coração se transformava em uma fúria protetora. "Recuem!" Lyra gritou, e uma onda de energia azul-dourada, pura força protetora, empurrou os atacantes para trás, ganhando tempo para os guardas se reagruparem. Ela viu Varric na linha de frente, seus olhos fixos nela, uma fúria mal disfarçada. Kael se virou, vendo aí o poder de Lyra em ação, a forma como ela se conectava e ouvida ao redor. Seus olhos se encontraram, um entendimento mútuo passando entre eles, um reconhecimento de que juntos eles eram mais do que a soma de suas partes. A armadura de Kael não era mais uma muralha, mas uma extensão de sua vontade de proteger. Sua hesitação sobre o poder dela se dissipava a cada vida salva, a cada escudo erguido. A batalha feroz continuou, Kael e Lyra trabalhando em um ritmo sincronizado, seus movimentos se complementando. Ele era a espada, ela o escudo. Ele derrubava, ela curava. Finn, com sua agilidade surpreendente, movia-se como uma sombra, interceptando inimigos e garantindo que Lyra pudesse se concentrar em seu poder sem ser diretamente atacada. Finalmente, com a defesa da fortaleza reforçada e os atacantes recuando desordenadamente, o pátio silenciou, exceto pelos gemidos dos feridos. Varric, derrotado por enquanto, observou de longe o resultado. Seu olhar fixou-se em Lyra, uma promessa silenciosa de retaliação e um ódio ainda mais profundo. Ele havia subestimado a Ômega. Ele havia subestimado a força do rei. Kael se aproximou de Lyra, ofegante, a espada gotejando sangue. Seus olhos esmeralda se encontraram com os dela, azuis e cheios de uma nova força. Ele estendeu a mão e ela a segurou. O medalhão, ainda com um brilho suave, pulsava em um ritmo calmo e constante, como o coração da própria vida. "Você foi incrível, Lyra", ele sussurrou, a voz rouca de admiração e alívio. O medo de perdê-la ainda estava lá, uma cicatriz em sua alma, mas agora ele entendia que a proteção dela não significava isolá-la, mas lutar ao seu lado. A fortaleza havia resistido. A ameaça de Varric fora repelida, mas a vitória parecia frágil, construída sobre o sacrifício e a exposição. O que eles tinham, aquele elo forjado na dor e no poder, era poderoso, mas precário, um fogo que poderia se apagar tão rapidamente quanto havia acendido. Kael sabia que este era apenas o começo. Varric não desistiria, e o reino ainda precisava se curar das feridas da tirania. O amor deles, ousado e desafiador, era o pavio de uma guerra maior que estava prestes a explodir. E para sobreviver, eles teriam que arriscar tudo. Uma semana se passou desde o ataque de Varric, e a fortaleza real, antes um bastião de esperança, parecia agora encoberta por um véu de incerteza. A tensão no reino era palpável, um presságio de tempestade. Kael sentia o peso da coroa dobrar seus ombros. Aliavam-se, falhavam em suas promessas de apoio, aterrorizados pela influência crescente de Varric no conselho e pela dúvida sobre a real força do rei. A pressão dos conselheiros, muitos deles secretamente leais a Varric,
era implacável, exigindo ações decisivas e questionando cada movimento de Kael. Mas Kael havia tomado sua decisão. Varric não esperaria. Ele se preparava para um ataque total, para tomar o controle da fortaleza e do reino. Kael não podia mais se dar ao luxo de esperar. Ele se preparava para liderar um ataque preventivo, um movimento arriscado, mas necessário. O local escolhido para a reunião secreta com os poucos aliados leais era a floresta de Eldora. Kael, Lyra e Finn, o guardião da floresta, se esgueiraram sob o denso dossel, o ar frio e úmido envolvendo-os. A floresta, geralmente um santuário, parecia agora um lugar de sombras, espelhos da escuridão que se espalhava pelo reino. O ambiente era áspero e sombrio, os galhos nus das árvores se contorcendo como garras contra o céu cinzento de outono. Lyra, ao lado de Kael, estava visivelmente tensa. Seu poder, desde o confronto no terraço, havia se intensificado, mas também se tornara mais errático. O medalhão em seu pescoço, que antes irradiava um azul ou dourado suave, agora pulsava com um brilho vermelho intenso, quase febril, um reflexo de sua luta interna. Ela sentia a energia dentro de si como um rio caudaloso, poderoso, mas assustadoramente difícil de direcionar. Eu sinto o poder crescer, Kael, ela sussurrou, a voz embargada pela frustração. Ele é mais forte, mais exigente. É como se eu estivesse segurando um relâmpago nas mãos e a qualquer momento ele pode me consumir ou atingir quem eu mais quero proteger. Seus olhos azuis, antes tão serenos, agora carregavam uma sombra de pânico. Como posso usar isso para lutar, para protegê-lo, se não consigo controlá-lo completamente? E se no calor da batalha eu o ferir? Kael segurou a mão dela, o vermelho pulsante do medalhão aquecido sua pele. Ele viu a verdade em seus olhos, a dor de sua incerteza. Não diga isso, Lyra. Seu poder salvou vidas. Ele nos deu uma chance, mas o medo em seu próprio coração, o antigo temor de perder, era uma corrente fria. Ele a amava, mas a ideia de sua força incontrolável era paradoxalmente sua maior esperança e seu maior medo. A tensão entre eles era uma teia invisível, tecida de amor, lealdade e uma profunda apreensão. Finn, que observava em silêncio, finalmente falou, sua voz rouca como o farfalhar das folhas secas. O poder das protetoras é um eco da vida, Lyra. Ele reage ao seu coração, à sua intenção. O vermelho que vejo é a intensidade de sua determinação, mas também a sua dúvida. Para controlá-lo, você deve silenciar o medo e abraçar a verdade de seu propósito. Foi nesse momento que um mensageiro, um dos poucos betas leais a Kael, irrompeu na clareira, ofegante e pálido. Majestade! Uma mensagem urgente de nossos espiões em Ferraris. Lord Varric. Ele não apenas planeja tomar a fortaleza, ele tem um plano ainda mais sombrio. Ele está reunindo os líderes das vilas ômegas, os que restaram, e pretende sacrificá-los em um ritual ancestral, no coração do antigo templo sombrio, sob a montanha quebrada. Ele acredita que isso selará o poder das ômegas para sempre, e ele ascenderá como um alfa supremo, inquestionável. Um silêncio gélido caiu sobre a clareira. O templo sombrio era uma lenda esquecida, um lugar de magia proibida e sacrifícios macabros. Sacrificar os líderes ômegas significaria não apenas a aniquilação física de sua linhagem, mas também a erradicação de qualquer esperança de liberdade. O medalhão de Lyra pulsava com uma fúria vermelha agora, quase queimando sua pele. Kael sentiu um terror gelado. O plano de Varric era mais cruel e ambicioso do que ele jamais imaginara. Ele não pode fazer isso. Ele sibilou, sua voz baixa e perigosa.
Lyra recuou, aterrorizada e furiosa. Seus pais, seus irmãos, todos os que ela amava na Vila dos Ômegas, seriam os próximos. Não! Ela gritou, a voz ecoando pelas árvores. Seus olhos se cravaram nos de Kael, uma mistura de fúria e desespero. Seu plano é apenas proteger a fortaleza, Kael. Mas e meu povo? Eles serão todos massacrados. Este é o fim de tudo. Lyra, eu sei que é terrível, mas temos que ser estratégicos. Kael tentou argumentar, a urgência em sua voz. Um ataque direto ao Templo Sombrio seria um suicídio. É uma armadilha. Ele sabe que você virá. Temos que derrubá-lo primeiro, garantir o reino. Garantir o reino? Lyra o interrompeu, a voz vibrando com um poder que ela mal conseguia conter. O brilho vermelho do medalhão ofuscava. Que reino será esse se a própria essência de seu povo for destruída? Se Varric conseguir, não haverá mais esperança para nós, Ômegas. Você fala de estratégia, mas ele fala de aniquilação. As palavras eram espadas entre eles, cortando a frágil confiança que haviam construído. O ar entre eles ficou carregado, pesado com as emoções conflitantes. Kael a encarava, a dor e o medo em seus olhos esmeralda. Ele via a urgência dela, a justiça de sua fúria, mas também o perigo imenso que representava confrontar Varric em seu próprio terreno, em um ritual de magia negra. Ele havia prometido protegê-la, mas agora a proteção dela parecia colidir com a proteção de seu povo e do próprio reino. Então, o que faremos, Lyra? Kael perguntou, sua voz rouca, quase um sussurro. Seja qual for a escolha, significa sacrificar algo, significa arriscar tudo. Você está pronta para isso? Para usar seu poder, sabendo o que ele pode custar a nós, ao reino? Lyra o olhou, a batalha interna evidente em seu rosto. O medalhão pulsava freneticamente, um lembrete do poder selvagem que a impelia. Ela sabia que este era o momento de sua verdade. Proteger Kael significava obedecê-lo, mas proteger seu povo significava desafiá-lo. O futuro de Ferraris e o amor que ousava florescer em meio à destruição dependia dessa escolha impossível. A decisão não era mais sobre o que poderiam fazer, mas sobre o que deveriam fazer e os sacrifícios que cada caminho exigiria. O confronto final estava apenas a alguns dias, talvez horas de distância, e com ele a incerteza de um destino que poderia tanto unir quanto separá-los para sempre. A decisão foi tomada na escuridão mais profunda da noite, selada não por palavras, mas pela urgência compartilhada de seus corações. Kael havia confrontado seu medo mais uma vez e Lyra seu poder mais selvagem. Não haveria mais discussão. A Vila dos Ômegas, seus pais e irmãos, o sangue de sua linhagem, tudo dependia de sua coragem. No dia seguinte, a floresta de Eldora foi o palco de um amanhecer gelado, mas carregado de propósito. Kael e Lyra, ladeados por Finn e pelos poucos soldados leais que restavam, marcharam para uma clareira vasta, onde as árvores milenares se afastavam para revelar um campo aberto. O vento sibilava entre os galhos nus, levando consigo o cheiro de tensão e metal. Do lado oposto, as tropas de Lord Varric já estavam dispostas, uma mancha sombria e imponente contra o horizonte cinzento. Varric, montado em um corcel negro e envolto em uma armadura escura, estava na vanguarda, sua figura esguia exalando uma arrogância calculada. Seus olhos, como fendas de serpente, fixaram-se em Lyra com um ódio que transcendia a política. Kael, com a espada desembainhada, postou-se à frente de seu pequeno exército, sua postura de rei guerreiro inabalável, mas por dentro, o fogo da fúria e o gelo do medo disputavam seu coração. Lyra, ao seu lado, sentia o medalhão pulsar com uma intensidade febril. Não era mais dourado ou azul,
irradiava um vermelho vibrante, quase flamejante, um farol de poder bruto e paixão. Ela respirou fundo, concentrando-se nas palavras de Finn, que estava em sua retaguarda silenciosamente. O poder das protetoras é um eco da vida, Lyra. Ele reage ao seu coração, à sua intenção. Ferrari será purificada de sua fraqueza, Kael. A voz de Varric cortou o ar, gélida e penetrante. Você protege uma praga, uma abominação que desequilibrará nosso mundo. Entregue a Ômega e seu reino poderá ser poupado da anarquia que se aproxima. Kael cerrou os dentes. Você fala de anarquia, Varric, mas seu coração é a própria desordem. Minha rainha não é praga, mas esperança, e ela não será entregue. A palavra rainha reverberou entre eles, um choque para todos, mas a Lyra era um bálsamo. O olhar de Varric escureceu. Rainha? Ele sibilou, sua voz cheia de desdém. Você se apega a essa coisa? Sua fraqueza será a ruína de todos, assim como a minha foi. Com um grito de batalha, as forças de Varric avançaram. O confronto irrompeu, aço colidindo com aço, o ar preenchido com os gritos dos guerreiros. Kael mergulhou na batalha, um turbilhão de força e técnica, sua espada dançando com precisão mortal. Ele era o rei protetor, o guerreiro que não cederia. Mas cada golpe, cada defesa, era tingido pelo medo de que, ao proteger Lyra, ele a colocava em maior perigo. Sua mãe, a lembrança de sua perda o impulsionava e o assombrava. Lyra, por sua vez, ergueu as mãos. O medalhão, um sol vermelho em seu peito, explodiu em uma onda de energia. Não era um ataque destrutivo, mas uma barreira poderosa que desviou uma saraivada de flechas e uma onda de cura que revitalizou os poucos soldados leais que lutavam ao lado de Kael. O brilho vermelho pulsava, a energia corria por suas veias e ela sentia que estava no limiar do controle total. A dúvida ainda estava lá, mas a determinação, a intenção de proteger era mais forte. Kael e Varric se encontraram no centro da clareira, suas espadas se cruzando com uma ferocidade ensurdecedora. O combate era selvagem, uma dança de ódio e ressentimento. Você é um tolo, Kael. Varric urrou, sua espada deslizando perigosamente perto do rosto do rei. Você nunca entendeu o verdadeiro perigo. Não são os alfas que ameaçam a ordem. São as ômegas, suas emoções, seus poderes incontroláveis. Kael repeliu um ataque, seus olhos esmeralda faiscando. Você as teme. Seu ódio não é justiça, Varric. Ódio? É dor, rei tolo. Varric recuou um passo, seu rosto contorcido em uma amargura profunda. Eu tive uma irmã, uma ômega. Ela era pura, inocente, mas o poder dela despertou, incontrolável, selvagem, e ela se feriu. Acabou por ferir também a nossa família. O conselho, eles a viram como uma ameaça, a julgaram, a executaram em nome da ordem que você tanto preza. A voz de Varric quebrou, uma vulnerabilidade inesperada em sua tirania. Ela era fraca, Kael, como todos os ômegas são, e o poder, ele as corrompe, as destrói. Eu jurei que ninguém mais passaria por isso, que eu controlaria tudo para que nenhuma ômega jamais pudesse ser uma ameaça a si mesma ou a Ferraris. Eu serei o Alfa Supremo, o único capaz de manter a verdadeira paz, purificando a fraqueza da linhagem ômega para sempre. A revelação atingiu Kael como um golpe. Varric não era apenas ambicioso, era um homem quebrado, cujas ações tirânicas nasciam de uma dor profunda e mal interpretada. O espelho de sua própria perda, de sua própria incapacidade de proteger, era terrível. O medo de Kael,
o que o impedia de ser o tirano que muitos esperavam. Agora era a mesma cicatriz que em Varric havia gerado a crueldade. Ele via a ironia, a tragédia. Varric queria controlar para proteger, mas seu método era a destruição. Lyra sentiu a angústia de Kael, o choque que o paralisara por um instante. O medalhão em seu pescoço pulsava com uma força renovada, mas o vermelho se suavizou, mesclando-se com um azul profundo. Varric, ela gritou, sua voz ressoando com um poder que ela finalmente compreendia. Você não protegeu sua irmã, você a desonra. O poder das ômegas não é fraqueza, é vida, é proteção. E você, Kael, não está sozinho nessa dor. Kael, despertado pelas palavras de Lyra e pela força em sua voz, olhou para ela. Em seus olhos ele viu não apenas a determinação, mas a compreensão, a cura. Sua própria dor, seu passado, não o definiriam. Ele não seria Varric, ele seria o rei que protegia, que amava. Com um rugido, Kael reinvestiu contra Varric, não mais com o temor, mas com a convicção de seu propósito. Os dois continuaram a lutar ferozmente, Kael impulsionado por uma nova clareza. Lyra, canalizando seu poder, criou uma onda de energia que atordoou os guardas de Varric mais próximos, permitindo que os poucos aliados de Kael ganhassem terreno. Varric, cego por sua própria dor e ambição, finalmente recuou, seus olhos fixos em Kael, depois em Lyra, seu rosto distorcido em uma mistura de fúria e derrota temporária. Isto não acabou, ele gritou, antes de desaparecer nas sombras da floresta, seus soldados o seguindo em desordem. O campo de batalha silenciou, os corpos caídos e o cheiro de sangue marcando a clareira. Kael, ofegante, com sua espada ainda em punho, virou-se para Lyra. Ela se aproximou, o medalhão pulsando com um brilho suave e constante. Eles se olharam, o passado de dor e o futuro incerto se encontrando em seus olhos. A primeira batalha havia sido travada, o primeiro passo para essa mudança dado. Mas o verdadeiro teste, a batalha entre o amor, o poder e a cura de um reino ferido, estava apenas começando. Eles haviam sobrevivido a este confronto, mas o caminho adiante exigiria sacrifícios ainda maiores, e a incerteza pairava no ar como a fumaça de uma guerra que ainda estava longe de terminar. A clareira da floresta de Eldora, palco de um confronto brutal, era agora um quadro de devastação silenciosa. Gemidos ecoavam entre os corpos caídos. Kael, exausto, limpou o sangue da espada e a embainhou. Seus olhos esmeralda encontraram os de Lyra, que se aproximava com Finn. O medalhão em seu pescoço, antes rubro de fúria, irradiava uma luminescência azul serena. Finn já se movia entre os feridos. A vitória era inegável, mas o preço se gravava na terra ensanguentada e nos rostos marcados dos poucos soldados leais. O retorno à fortaleza real foi um cortejo sombrio. Os muros, embora tivessem resistido, exibiam cicatrizes de batalha. A fortaleza revelava sua vulnerabilidade. A aura de alívio se misturava à dor pungente das perdas. Nos dias seguintes, a fortaleza transformou-se em um hospital. As paredes aguentaram, mas o reino sentira o golpe e a sombra de Varric ainda pairava. Kael e Lyra se refugiaram nos aposentos reais buscando silêncio. A armadura de Kael havia sido removida, mas o peso da coroa ainda o curvava. Lyra sentia uma exaustão que transcendia o físico, a fadiga de ter seu poder despertado e aceito. As cicatrizes emocionais da batalha estavam frescas. Ela tocou o medalhão, agora um azul profundo. Você o salvou, Lyra, Kael disse, sua voz rouca, seus olhos esmeralda brilhavam com clareza. Você me salvou, salvou minha esperança. Ele estendeu a mão e ela a segurou.
O calor entre eles era um bálsamo. O medo que o paralisara, a sombra que o assombrava, finalmente se dissipava. A vulnerabilidade de Varric havia sido um espelho terrível, mas também um catalisador. Kael compreendia. Ser rei significava ser corajoso para amar e proteger pela confiança e união. Eu estava errado em duvidar de seu poder, ele continuou, sua voz firme. Errado em querer contê-la. Sua força é a esperança que Ferraris precisa. E eu preciso de você. Lyra apertou a mão dele, as lágrimas escorrendo. E eu estava errada em duvidar de mim mesma, de nós, Kael. O poder, ele sempre foi meu. Ele apenas precisava ser aceito, não temido. Ela olhou para o medalhão. Minha mãe disse que ele era a chave, mas a verdadeira chave, eu percebo, sempre foi a conexão. A conexão com a vida, com o amor, com você. Enquanto ela falava, o medalhão vibrou violentamente, o brilho azul intensificando-se, misturando-se com um dourado suave até ofuscar. Uma rachadura luminosa apareceu no centro, e com um sussurro, o medalhão se partiu em duas metades perfeitamente simétricas. As bordas eram lisas. Uma metade flutuou para a mão de Kael, irradiando calor dourado e firme. A outra permaneceu no pescoço de Lyra, agora um azul profundo e acolhedor. As duas metades pulsavam em uníssono, um elo visível entre eles. Duas metades, uma alma, Lyra sussurrou. Ele não era para me controlar, ele era para me guiar até você. E agora ele é a prova de que nosso amor, nossa união, é o verdadeiro poder que pode curar este reino. Naquele momento, Lys, o beta leal, entrou. Majestade, Astad, ele disse. Lord Varric foi capturado. Seus aliados foram desmascarados e dispersos. A notícia de sua crueldade chegou a cada canto de Ferraris. Seu poder está quebrado. Ele não representa mais uma ameaça e o Conselho exige justiça. Kael assentiu, o peso de uma era de medo se erguendo. Que ele seja julgado de acordo com as leis que traiu, declarou, sua voz firme, mas sem ódio. Ele havia compreendido a dor de Varric, mas não perdoaria sua destruição. A batalha fora uma catarse para Kael. Ele compreendeu que o verdadeiro rei não se isola, mas abraça em vulnerabilidade, confia, lidera com o coração. Segurando a metade dourada do medalhão, ele olhou para Lyra, sua futura rainha, o catalisador de sua transformação. Lyra, com a metade azul do medalhão, sentia um novo propósito. Seu poder antes temido agora era parte intrínseca de si mesma, um dom de cura e proteção que ela controlava com sabedoria. As cicatrizes emocionais persistiriam, mas a aceitação de seu poder transformara sua vulnerabilidade em força. Ela era a rainha em formação, o coração de um reino que ansiava por renovação. Dias depois, no pátio principal da fortaleza, um Kael transformado se dirigiu ao seu reino. A coroa, antes um fardo, agora era símbolo de um propósito maior. Ele falou da tirania de Varric, da justiça e da reconstrução, mas sua voz ressoou com compaixão e esperança. Ele falou de Lyra como sua futura rainha, uma protetora, uma ponte entre os alfas, betas e ômegas, um símbolo de que todos em Ferraris tinham um lugar e um valor. Ao seu lado, Lyra estava, a metade azul do medalhão brilhando em seu pescoço. Em sua mão, ela segurava lá a metade dourada de Kael, e juntas elas formavam um círculo perfeito, um emblema de sua união e de um futuro onde a força nascia da harmonia. O que antes era dor, agora era um legado de esperança. Ferraris começaria a se curar, não pelo medo, mas pela esperança que brotava daquele amor que ousou desafiar um reino inteiro.